Fala, fãs da tatuagem, meu nome é Brandon Moraes e hoje eu vou contar para vocês um pouco do que eu sei sobre as máquinas PEN. Lado positivo, lado negativo, características, vantagens e desvantagens. Então, se você tem esse tipo de máquina ou pretende comprar, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, que o conteúdo ficou incrível. Vamos lá? Pessoal, primeiramente é bom vocês entenderem que as máquinas PEN, elas vêm ganhando cada vez mais espaço e destaque no mercado da tatuagem, e isso não é à toa. As máquinas, elas substituem o sistema tradicional de agulha de haste e biqueira pelo sistema mais atual e tecnológico, que é o sistema de cartucho. Então eu vou explicar brevemente aqui para vocês qual que é a diferença desses dois sistemas. Para ilustrar bem rapidinho aqui para você que está vendo esse vídeo qual que é a diferença do sistema de cartucho para o sistema convencional, eu vou dar como exemplo a seguinte situação. Imagina que você, tatuador, vai fazer uma tatuagem que você vai utilizar dois tipos de agulha diferentes, uma para traço e uma para pintura. Se você não tem uma máquina PEN, o ideal é que você tenha uma máquina para cada uma dessas agulhas, para que quando você for fazer essa troca, ser mais ágil e não colocar em risco a biossegurança do cliente, certo? Se você não tem essas duas máquinas, vamos supor que você tem apenas uma Electra Pop aí no seu estúdio. Além de você ter que tomar todos os cuidados com a biossegurança para trocar a agulha de forma correta, você vai perder mais tempo fazendo esse processo, certo? Já com a máquina PEN, não. O sistema de troca ele é muito mais rápido. Basta você desencaixar um cartucho, encaixar outro ali, não demora nem 2, 3 segundos para poder fazer isso. Então, muitos tatuadores estão ficando cada vez mais adeptos à máquina PEN por conta dessa praticidade que oferece na hora de fazer o trabalho. Você, tatuador, que está procurando mais praticidade, pode ficar tranquilo que as máquinas PEN vão suprir essa sua necessidade muito bem. Outras duas características bem interessantes de pontuar nas máquinas PEN para você que quer comprar uma é entender que a maioria delas já vem com a fonte integrada na máquina, que é no caso dessa minha que eu tenho aqui da Decaleb, né? Vou mostrar ela aqui para vocês. Ela já vem com a fonte integrada nela. E tem outras PENs que não vêm com a fonte integrada, que é no caso das máquinas da Electric Ink. Porém, você tem a opção de comprar fontes compatíveis para sua máquina funcionar sem fio. E galera, hoje em dia você ter uma máquina sem fio na sua bancada é muito mais prático. Eu pelo menos gosto bastante e depois que eu comecei a utilizar a máquina sem fio, eu simplesmente não consegui parar. Então essa é uma excelente qualidade desse tipo de máquina. Outra característica que eu gosto bastante desse tipo de máquina é que o centro gravitacional dela sempre vai estar centralizado. Então, na hora de você tatuar, isso vai te dar um conforto a mais, vamos assim dizer. Com outras máquinas, como por exemplo a Electra Pop, você vai estar tatuando e o peso da máquina vai estar um pouquinho mais para trás. Eu já acostumei com isso para mim nunca foi problema, mas eu já vi alguns tatuadores se queixando e pode ser que se você for um deles, você não vai ter esse problema utilizando a máquina PEN, porque a gravidade vai estar sempre centralizada. O motor dela vai estar na palma da sua mão, literalmente. Já com máquinas que não são nesse estilo, rotativo ou de bobina, o peso dela vai estar para trás ou para frente, e isso pode gerar sim um incômodo. Um bom ponto para a gente explicar aqui para você que quer entender mais sobre uma máquina PEN antes de comprar é que existem dois tipos de cartucho, pelo menos que eu conheço. Existem os universais, que são 99,9%, e existem os cartuchos da Electric Ink. A Electric Ink, durante um bom tempo, fabricou cartuchos próprios que pudessem ter compatibilidade apenas com as próprias máquinas. Então isso aí gerou até uma repercussão um pouco negativa para a marca e acredito que eles levaram isso em consideração e agora sim eles estão fabricando os cartuchos universais que encaixam em qualquer máquina. Então, se você que está aí está em dúvida se uma máquina da Electric Ink é para cartucho próprio ou cartucho universal, eu vou te fazer uma explicação bem rápida. Eu tenho aqui uma NanoPen 2 e reparem que ela tem essa parte azulzinha dela aqui. Isso significa que essa máquina ela vai ter encaixe apenas para cartuchos Electric Ink. Se essa pontinha aqui ela for laranja, ela é compatível com cartuchos universais. Essa minha máquina ela tem a opção de eu trocar essa pontinha para ela poder encaixar em cartucho universal ou da Electric Ink. Mas se você vai comprar uma pen da Electric Ink, certifique-se se ela é apenas para cartuchos Electric Ink ou apenas cartuchos universais. Nesse caso, essa minha funciona os dois. Salvo exceções das máquinas da Electric Ink, todas as outras máquinas, pelo menos que eu já vi até hoje, utilizam apenas cartuchos universais. Então você pode, por exemplo, utilizar uma máquina de determinada marca e um cartucho de outra máquina, por exemplo. Nada impede de você fazer esses testes aí, essas combinações diferentes. Então galera, até agora nesse vídeo, você que está assistindo já entendeu como é que funciona uma máquina PEN, quais são as diferenças dos cartuchos e suas vantagens. Porém,
nem tudo na vida é maravilha, eu vou explicar algumas desvantagens desse tipo de produto. As desvantagens das máquinas PEN são justamente o preço dos seus cartuchos. Para poder explicar melhor para vocês, galera, eu utilizei duas marcas como pesquisa, a da Electric Ink e da Whitehead. Ambas as marcas fabricam tanto agulha de haste quanto cartucho e por isso eu optei por escolher elas, já que são marcas excelentes e de excelente custo-benefício também. Eu poderia pegar cartuchos e agulhas bem mais baratos do que esse e também bem mais caros, mas acredito que esse é um preço bem base para a gente fazer essa comparação de qual que vale a pena. E é bom informar vocês também que toda essa informação que eu vou estar passando aqui para vocês, eu retirei dos sites da Electric Ink, o site oficial mesmo aqui do Brasil, e as agulhas da Whitehead, eu utilizei como site de pesquisa o site da Art Fusion. A Whitehead tem o próprio site, porém eu não sei por qual motivo ele não estava funcionando. Todo o material que eu vou estar utilizando aqui, eu vou deixar aí passando na tela para vocês entenderem as fontes que eu utilizei, quais as fórmulas que eu utilizei para calcular tudo isso aqui também. Mas vamos ao que interessa, galera. Você tatuador, se você for comprar uma agulha de haste da Electric Ink, ela vai sair em média R$ 2,40 cada uma delas. Agora, se você for comprar um cartucho da Electric Ink, no mesmo site, tudo certinho, cada cartucho vai ser em média R$ 7,50. Então a gente vê que tem uma diferença de 3 vezes o próprio valor. Então o preço que você paga em uma agulha, em 3 agulhas, você compra apenas um único cartucho. Já o cartucho da Whitehead não é diferente, né? O valor médio dos cartuchos da Whitehead é em torno de R$ 8,35. As agulhas é em torno de R$ 2,40, um preço semelhante ao da Electric Ink, das agulhas de haste. Do cartucho é um pouquinho mais caro e chega a ser mais do que 3 vezes o valor comparado do cartucho com a agulha. E por que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, galera? A maioria dos tatuadores que me acompanham, que acompanham aqui o canal, são tatuadores iniciantes ou ou pessoas que pretendem se tornar tatuadores. Então, é muito importante vocês entenderem qual o investimento que você vai ter com o seu material. Se você é um tatuador iniciante que já está tendo um fluxo muito bom de clientes, ou alguém que quer se tornar tatuador, que tem bastante dinheiro para investir, as máquinas PEN vão suprir total sua necessidade. Porém, essa não é a realidade da maioria das pessoas que estão nessa profissão, principalmente quem está começando. Então, eu vejo muita gente cometendo esse erro, achando que o investimento vai ser apenas no valor da máquina e que depois vai gastar o mesmo tanto do que uma máquina que não seja PEN. E na realidade, galera, a máquina, quando ela é PEN, faz o tatuador ter um investimento muito maior. Quando você utiliza uma máquina tradicional, como uma bobina tradicional, uma rotativa, uma Electropop, por exemplo, você vai ter muito mais economia para poder fazer aí a compra do seu estúdio, né? Vamos supor que você está fazendo o seu estoque aí do seu estúdio. Você vai gastar muito menos tendo uma máquina que não seja PEN do que se você tiver uma PEN. Mas vai vir muita gente falando aqui para mim, mas o cartucho você não precisa utilizar uma biqueira, comprar uma biqueira ou um tip. Então eu também fiz esse cálculo para trazer aqui para vocês bem resumido, tá? A média da biqueira da Electric Ink gira em torno de R$ 3,40. Se a gente for somar isso junto com o custo da agulha, que é de R$ 2,40, a gente tem um investimento aí de R$ 5,80 para toda vez que você for fazer um trabalho utilizando biqueira descartável da Electric Ink. Ou seja, você vai fazer um trabalho, sei lá, que vai usar apenas uma agulha. Você vai ter aí de gasto com a agulha de haste, em média R$ 5,80. Já com cartucho, fica em média R$ 7,93. Eu estou levando em consideração o preço da Electric Ink e da Whitehead, somado os dois dividido por 2, beleza? Para calcular o valor médio, tá? Então, galera, a gente já tem aí uma diferença de R$ 2,13. Muita gente vai estar falando, nossa, mas R$ 2,13 não é nada. Para mim não faz diferença. Realmente, vai ter gente que vai ver esse valor e vai falar que não tem diferença nenhuma. Porém, quando eu comecei a tatuar, isso fazia falta para mim, fazia sim diferença. Por quê? Vamos supor que você que está assistindo esse vídeo aí, você vai fazer um estoque inicial com agulha de haste. Você no seu estúdio, você vai precisar, vamos supor que de 4 agulhas diferentes. Uma de 3RL e uma de 7 para poder fazer os traços, os fine lines, os trabalhos. Uma de 3RL para fazer um bold e uma de 15 Magnum aí para poder fazer algumas pinturas. Galera, isso aí eu tô falando apenas como exemplo, porque normalmente no estúdio você utiliza muito mais variação de agulha do que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Vamos supor aí que vocês vão comprar 20 agulhas de cada, para você pelo menos falar assim, ó, não, eu tenho um material para tatuar um mês,
ok? Se você comprar agulha de haste, você vai ter um investimento no valor de R$ 463,84. Tá, um investimento ok, né? Para você ter agulha aí para poder fazer bastante trabalho, para poder tatuar qualquer estilo, vamos assim dizer. Beleza. Agora, se você for fazer esse mesmo estoque com cartucho, você vai gastar, em média, R$ 634, tá? Essa diferença, galera, é de apenas R$ 170,16, né? Nessa primeira compra, vamos assim dizer. É claro, galera, que tem muitas coisas que a gente pode levar em consideração para poder fazer essas contas, mas eu estou fazendo algo básico para você que ainda não entende ainda como que você vai fazer a sua administração do estúdio. Então entenda o seguinte, você vai começar com o estúdio, você vai fazer a sua primeira compra para ter um estoque ali para pelo menos pensar assim, ó, qualquer trabalho que vir eu vou ter material para poder fazer. Saiba que se você for utilizar agulha de haste, seu gasto vai ser esse. Se você for utilizar cartucho, vai ser um gasto um pouquinho maior. E esses R$ 170 a mais que você vai gastar, ele se reflete bastante aí para quem está começando. Para quem já tem um certo tempo na tatuagem, bastante cliente, realmente isso aí é bem pouco comparado ao valor que você vai cobrar na tatuagem. Mas a gente tem que entender que tem tatuador iniciante, galera, que às vezes nem está cobrando para poder tatuar. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente, se você já é um tatuador, você fez bastante trabalho que você nem cobrou, né? Eu já fiz isso. Então, a gente tem que levar em consideração o investimento que a pessoa vai ter lá no começo também, porque muita gente que está começando pretende ou tem dúvida se compra ou não uma pen. Então, galera, vamos lá. A gente já fez o cálculo, mais ou menos, só para a gente ter uma base. E vamos supor que nessa primeira compra você fez um estoque, tatuou bastante, teve um giro lá no seu estúdio e precisa fazer mais compras, né? Vamos supor que em um ano você faça 5 compras desse estoque que eu acabei de passar para vocês. A economia que vocês vão ter utilizando a agulha de haste é de R$ 850,80. É coisa pra caramba. E se você é um cara que já tatua muito mais, já tem um fluxo de cliente e fizer em média 10 compras como essa, tá aí na tela, a economia vai ser de R$ 1.700. Então, galera, isso que eu tô trazendo para vocês é para vocês entenderem que ter uma pen é uma excelente máquina, porém você vai ter um custo-benefício menor do que se você for utilizar outro tipo de máquina. E na minha opinião, como tatuador, o resultado é exatamente o mesmo. Eu vou deixar aí de um lado uma tatuagem que eu fiz utilizando uma máquina pen e do outro lado uma máquina apenas rotativa, para vocês verem que não tem diferença. Quem fala que tatuar com máquina pen é melhor, vai estar falando mais da questão da praticidade, porque a técnica e o resultado é exatamente o mesmo. Quem falar que não é, galera, pode ficar de olho que tá te enrolando aí, beleza? Então aí, galera, para ter umas considerações finais, independente da máquina que você utilizar, se for ou não uma pen, você vai ter o mesmo resultado, o que vai afetar aí o seu conforto, a sua praticidade aí durante a tatuagem, certo? Então, para tatuadores iniciantes, eu não indico começar com uma máquina pen, porque você vai ter muito mais custo aí no seu estúdio. E muitas das vezes quem está começando ou quem vai começar, mal tem dinheiro para poder investir aí no sonho de se tornar um tatuador. Agora, você que está vendo esse vídeo, se você for um tatuador experiente, alguém que já tem um fluxo bom de clientes, já consegue aí viver com mais conforto da tatuagem, aí sim eu super indico você comprar uma pen, porque é uma excelente máquina, ela é muito tecnológica, vai te dar muito mais praticidade durante a tatuagem. Então, cabe a você que está assistindo esse vídeo interpretar todas essas informações que eu passei para vocês e decidir por si só se vale a pena ou não adquirir uma pen nesse momento que você está vivendo, beleza? Eu, como educador aqui para vocês, eu estou colocando a realidade, pontos positivos e negativos e guiando vocês a fazer a melhor escolha, beleza? Então, galera, o conteúdo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado de coração a vocês. É um tipo de dúvida que eu tinha quando eu estava lá no começo e espero poder ter ajudado vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, um comentário seu vai ser extremamente importante para mim aqui no YouTube. Não se esqueçam também, galera, de me acompanhar nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!